Bom, então sejam todos bem-vindos. Hoje faremos uma palestra sobre introdução à filosofia Rosa Cruz. Aproveitar que o Sol entrou no signo de Áries, é um bom momento para fazermos novas todas as coisas. Não vou falar para vocês o que é o corpo vital, o que é o corpo de desejos, tem o mundo do pensamento, nada disso. Eu vou apresentar para vocês a síntese principal do que representa o ensinamento Rosa Cruz na Terra, por que ela existe, por que essa instituição está aqui. E se você entender essa síntese, você vai estar capacitado para orientar os seus passos dentro dessa escola. Eu vou colocar o problema do seguinte modo. Nós temos o que a gente chama de coração duro. Existe uma oração bastante repetida na Igreja Católica que se pede para que Deus transforme o seu coração de pedra em coração de carne. O próprio Cristo diz que muitos de nós não entendemos as coisas espirituais porque o nosso coração é duro, por conta da dureza do nosso coração. O que quer dizer esse coração duro? Quer dizer que nós vivemos um grande abismo entre aquilo que é mental e aquilo que é devocional. E entende-se devoção aqui como uma habilidade, na verdade, de conhecimento. Assim como a razão é um instrumento de conhecimento, o aspecto do coração também é. Só que na Fraternidade Rosa Cruz, e também em qualquer escola de esoterismo, e mesmo nas igrejas tradicionais, quando você vai estudar a sua filosofia mais profunda, esse aspecto a gente chama de intuição. A intuição é uma maneira de você adquirir informações, só que a intuição, ela sempre acontece por revelação. Ela sempre acontece sem mediação, portanto é um conhecimento imediato. Já a razão, não. Ela é mediada, ela é reflexiva. Por isso que se diz que a gente precisa refletir um pouco. É correto, vai refletir. Com a razão, nós enxergamos e compreendemos o mundo como um espelho, obscuramente. Mas chegará o dia que veremos face a face. O elemento do coração, que é a intuição, ela é essa possibilidade de ver face a face. O problema é que nós vivemos uma época de cisão, abismo entre mente e coração. Agora, do ponto de vista cultural, já tem aí mais ou menos 900 anos, nós estamos falando desde o século XI, tá? Os primeiros elementos começaram a surgir, foram se desenvolvendo no século XII, no século XIII, e realmente se manifestou a partir do século XV, 14 e 15. Começou o cultivo de uma ideia, um impulso de uma ideia, que é a ideia da liberdade. E hoje essa ideia ela está completamente disseminada na cultura. A ideia de liberdade hoje é a ideia que patrocina todos os movimentos sociais que existem hoje. A ideia de liberdade. Mas nessa época aqui a gente sabe que existiam os reis, os imperadores, você tinha a igreja muito forte, né? Então o conceito de liberdade era bem diferente. E essa ideia foi crescendo, 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 até começar, mais para frente, movimentos como a Reforma Protestante, que é um movimento de tentativa de liberdade. Você começa o próprio movimento do advento da moeda, em que, por exemplo, eu era rei, e eu queria invadir um território vizinho.
O que eu fazia? Eu chamava os senhores feudais, os barões, né, cada um tinha a sua riqueza, só que se a gente, com as nossas riquezas, vencesse o país do lado, a tribo do lado, eu prometeria dividir os bens conquistados entre os meus. Só que, imagina a dificuldade que seria isso, né? Eu tenho lá um exército de, sei lá, 1.000 pessoas, 5.000 pessoas. Como é que eu vou prometer 10 vacas para cada um, terra para todo mundo? Então, aí vem a ideia do dinheiro, começa a vir assim a ideia do dinheiro. E aí começa a ideia de bancos. Só que, de repente, eu crio lá uma nota promissória, crio lá uma garantia de dinheiro, e eu sou rei, mas eu perco a guerra. E eu peguei essas notas promissórias, e aí eu vou ter que pagar esse dinheiro. E aí o que acontece? O próprio dinheiro impõe um poder sobre mim, que sou o rei, então eu já não sou mais soberano. Vocês começam a perceber a ideia? Você começa a quebrar o poder, então você começa a gerar uma ideia de liberdade. São várias maneiras que a liberdade veio crescendo. Junto com isso, começou um outro processo que daqui a pouco eu vou falar, que é o avanço das ciências. Para você fazer uma caravela, você tem que ter muito conhecimento científico, né? E esses conhecimentos foram então também demonstrando que vários dogmas, várias ideias, vários mitos não no sentido da mitologia simbólica, mas de lendas, ideias, né, medos, à luz da razão, sob a luz da mente, da razão, você foi quebrando. Então o ser humano foi vendo que, através da própria inteligência, do próprio cultivo da razão, você também começa a despertar a liberdade. Aí começa o que se chama de ideologia racionalista, né? Que eu já vou chegar lá. Mas qual que é a ideia do racionalismo que depois patrocinou justamente o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna, com o Iluminismo? Justamente é que com o conhecimento da mente, da razão, que seria o único atributo humano, porque os demais atributos você também encontraria nos animais e outras coisas. O único atributo humano, único, seria a mente, a razão. Então, se a gente utilizar o único atributo que seria nosso, né, nós encontraríamos a liberdade, nós iluminaríamos todas as trevas e os mistérios da natureza, e com isso dominaríamos a natureza. E aí quando você começa a pôr caravelas no mar e ficar 6 meses, você começa a ter a ilusão de que você começa a dominar a natureza, né? Mais para frente você cria um avião, né, mais recentemente. Então, até o século XIX, a gente acreditava bastante que iríamos dominar toda a natureza, né? Tem um filme muito interessante, que já é do século XX, da década de 70, chamado Zardoz, que é do John Boorman. E nesse filme ele mostra uma sociedade que, pela razão, teria encontrado a vida eterna. Ninguém mais adoece, ninguém mais morre, pela tecnologia. E é um filme bem interessante, é com o Sean Connery. É um filme incrível. Tudo isso, não sei se vocês percebem, por trás está a ideia de que a individualidade humana vai ser livre. Livre até da morte. Livre dos terremotos, a gente vai dominar tudo. Controlar terremoto, vulcão, vamos controlar tudo. A morte. Pelo uso da razão. Essa era a fantasia chamado racionalismo. Então, com isso vem a tecnologia e a última característica que até hoje predomina. Tudo isso é pautado numa ideia de que, ao fazer isso, nós estamos evoluindo. Para onde? Para um lugar melhor. Ninguém sabe. Mas, quando eu estou buscando a liberdade e a tecnologia, eu estou indo para um lugar melhor. Porque eu estou dominando a natureza, eu estou dominando as doenças, estou dominando as mazelas. Então, a ideia de progresso evolutivo necessariamente está aqui. E junto com essa ideia de usar a mente e com a evolução vem a ideia de que essa forma de ver o mundo ela é superior
a todas as outras formas já existentes até então. Então o Ocidente, quando adotou isso daqui, ele disse, ó, nós somos superiores a tudo que o Ocidente já fez, isso inclui os gregos, os escolásticos, tudo. Nós somos agora o ápice da evolução. Nós somos o máximo aqui. Nem de Deus mais a gente precisa. E também no Oriente, também não presta as filosofias orientais também. O Ocidente, ele é o melhor, né? O melhor elemento para se, a melhor forma de se entender o mundo. Com tudo isso daqui, nós terminamos a era chamada Idade Média, que esse pessoal aqui chama de Idade das Trevas, o que é uma bobagem, porque não era trevas coisa nenhuma, mas a gente aprendeu na escola assim, a Idade das Trevas. E aí começou o iluminismo, a iluminar as trevas com a modernidade. Então, quando a gente fala homem moderno, esse é um moderno falando, quem que é? O que a gente está falando isso? Nós estamos falando que são pessoas que começaram a viver daqui para frente. Aí começa a era dos filósofos modernos, René Descartes, David Hume, né? Aí começa todas as linhas, né, filosóficas. Spinoza, mais recente Nietzsche, mais recente ainda Freud, é tudo gente moderna pensando. Hegel, né? Kant, tudo moderno. Karl Marx, tudo gente moderna que foi bebendo aqui. E a própria ciência, que não só era idealista, mas também empirista. Porque o idealismo, você vai ter uma forma de usar a mente pela dedução. E o empirismo é a forma de usar a mente pela indução. E também tem a adução, que é uma outra forma de... Você tem 3 lógicas para que você educa a mente. E com essas 3 formas de lógica, nós avançamos a tecnologia que vocês estão usando hoje, ar-condicionado, vocês estão usando aí tudo aqui, esse data show, essa câmera, a internet, que vai ser transmitido isso aqui para todo mundo. Tudo isso daqui patrocina o que nós estamos vivendo aqui. Essa cadeira que vocês estão sentados aí, vocês acham o quê? É uma tecnologia absurda que faz para fazer essa cadeira desse jeito. Tudo aqui. Tá todo mundo aqui comigo? Posso seguir? Qual que é o problema dessa história toda aqui? Só um pequeno parênteses, mas não me aprofundando. Se eu estou usando o aspecto mais evoluído do homem, que é a razão e a mente. Se eu estou usando a tecnologia que está melhorando a vida de todo mundo. E se isso significa que nós estamos evoluindo para o melhor, agora ninguém define o que é melhor e nem para onde você está evoluindo, mas nós estamos evoluindo. Aliás, você quer conquistar uma pessoa, fala assim, gente, a Fraternidade Rosa Cruz, quando você vem aqui, você evolui. Nossa, todo mundo quer vir aqui, todo mundo quer ser evoluído. Porque evoluir parece que é ser melhor, né? Mas vocês não diz nada isso, é uma retórica pura. Estou evoluindo para onde? Eu posso estar evoluindo para uma doença, não? Tem doença que evolui. Eu estou evoluindo para onde? Mas enfim, junto com isso daqui vem uma arrogância. Por isso que o Goethe, quando ele vai falar dos seres humanos, quando tem lá o São Rafael, o Arcanjo Rafael cantando, o Arcanjo Gabriel e o Miguel cantando, né? Então a música ela é harmônica, né? São notas harmônicas. Daqui a pouco o cara joga uma dissonância lá. Não? Aí aparece o Mefistófeles, né? Que é a nota dissonante. Pá! Aí Deus fala para o Mefistófeles, né? Olha, o ser humano pode confiar nele. Eu confio. A minha criação é linda, maravilhosa. Aí o Mefistófeles, não, sua criação é terrível. Olha o que eles... Né? Eles pensam com a razão e acham que são incríveis. Eles são átomos arrogantes. Então o Goethe deu a melhor definição da modernidade. Somos átomos arrogantes. Né? Eu fiz uma caravela, eu descobri, dominei o mundo. Olha a arrogância da... Né? Quantos teóricos não morderam a isca? O Freud, 1900, nós estamos falando de 100 e poucos anos atrás, ele achou que ele ia fazer uma clínica que ia explicar a psique humana de cabo a rabo. Eu vou fazer uma teoria que explica de cabo a rabo
Os gregos não conseguiram fazer isso, né? A religião, mas eu, Freud, vou conseguir fazer. Essa é o problema da modernidade. O homem foi para a Lua. Pronto, agora dominamos o universo. Entendeu? É isso. Essa ideia de superioridade, ao mesmo tempo que ela prega a liberdade, qualquer pessoa que levantar o dedo e falar assim, tem falha aí. Se você for contra isso porque você está usando a sua liberdade, isso significa que você é uma pessoa que não evolui, que você é uma pessoa que vive no obscurantismo e que, portanto, você tem que ser marginalizado. Então, essa que chama de... É muito lindo na ideia, mas na prática, se você não concordar com isso, você não é livre, você não pode ser livre. Por exemplo, você chegar hoje numa escola de pedagogia, hoje, numa universidade, vai qualquer universidade, você fala assim, eu acho o Trivium, que é uma forma de educação da Idade Média, da escolástica, muito melhor que o método pedagógico que vocês usam aí, construtivismo e no Brasil. Eles vão tratar você que nem um mendigo sujo, assim, né? Louco. Tal. Por quê? As teorias modernas são mais evoluídas. Então você percebe que uma teoria que quando você vai praticá-la, ela contradiz os próprios princípios, ela é uma coisa que você tem que parar para pensar. Só que isso aqui foi tão disseminado ao longo dos séculos que a gente nem percebe que pensa assim e defende isso. Porque isso está... A modernidade, ela vibra nos nossos átomos, porque a gente nasceu nessa época. Não tem como você se livrar disso. Agora, você tem que confessar isso. Você tem que confessar que você é limitado. Porque quando você confessa a sua limitação, você tem a chance de algo maior do que você te elevar. Por isso, arrependei-vos. Aí, agora vocês podem se perguntar assim, como é que isso aconteceu? Eu vou explicar. Basicamente, por um processo chamado matematização da física e das ciências. Como é que isso aconteceu? Antigamente, não é na modernidade, lá atrás, o Pitágoras, lá antes de Platão, ele tinha uma escola que é muito famosa, chamada escola pitagórica. Muita gente até hoje estuda as ideias pitagóricas e tal. O que o Pitágoras ele oferecia para os discípulos dele? Para a escola dele? Ele oferecia o estudo da matemática. Você tinha que estudar matemática para poder ser discípulo dele. E o caminho de ascese, de elevação, era se tornar cada vez mais perito em matemática. Por quê? A iniciação era uma prova de matemática. O cara fazia lá o triângulo quadrado, lá o cateto, ao quadrado, hipotenusa ao quadrado igual o primeiro cateto mais o segundo cateto ao quadrado, né, os dois. Por quê? Esse princípio da matemática era visto por Pitágoras como a linguagem que Deus criou o universo. Pitágoras acreditava que Deus criou o universo pela matemática. E quando você estudava matemática, portanto, você estava estudando a linguagem de Deus. Quanto mais você entendia de matemática, portanto, mais perto de Deus você estaria. O Platão pegou essa ideia e elevou para a ideia de arquétipos, tentando associar as formas geométricas, as formas né, originais das coisas, com a matemática, né, sugerindo então que nesse mundo eterno, superior, verdadeiro, que seria o mundo do pensamento, estariam então as figuras geométricas, a matemática. E aqui nesse mundo sensível, esse é um mundo aqui que não fala a verdade, esse é um mundo falso. E nesse mundo da matemática estaria então as verdades eternas.
Só que nessa mesma época o Aristóteles levantou o dedo, depois de estudar 30 anos com Platão, ele levantou o dedo e falou assim, não dá para você matematizar a natureza. Porque naquela época a matemática era muito limitada. Ela era feita por pontos, traços, não tinha os números arábicos como tem hoje. Era outro jeito de fazer conta. Então, o Aristóteles quebrou essa ideia da matematização das ciências. Então, e ele propõe lá um elemento muito mais concreto, de realidade concreta. Por isso que o Rafael, né, que pintou na escola de Atenas, o Aristóteles apontando para baixo e o Platão apontando para cima. Lá no Vaticano tem esse quadro. Bom, o que aconteceu foi que os árabes resolveram inventar os números arábicos, que são os números que a gente usa hoje, que são símbolos, que aí então ele resolveu um problema dos pontinhos, dos tracinhos. Por exemplo, o número 1000 são 1000, ele representa 1000. Antigamente você não tinha esse símbolo, você tinha que, sei lá, pegar 1000 quadradinhos, imagina para você fazer, não dava. E não contentes, os árabes ainda inventaram outra coisa, chamada álgebra. E a álgebra é mais do que a aritmética básica, né? A álgebra ela propõe simbolizar as grandezas. E quando você simboliza as forças grandiosas da natureza e das coisas, esse símbolo tem o poder de ser generalizado como uma lei da física. E aí os físicos entenderam, pô, se a gente aplicar álgebra para física, meu amigo, beleza. E aí então houve a renascença. Você ressuscitou Platão, ressuscitou Pitágoras, só que agora com a nova matemática, a matemática moderna, né? Com a álgebra. E aí, então, foi possível esse processo todo que eu falei aqui atrás, tecnológico, de evolução, e que através, então, da matematização da natureza, a gente vai ter a nossa liberdade. E para eu operar a álgebra, eu penso. Acontece que nessa época ainda existia uma certa dignidade no ser humano, embora ele fosse um átomo arrogante, existia uma dignidade. Por quê? Quando você pensa num triângulo ou num quadrado, você pode bater o pé, você pode se arranhar, arrancar os seus cabelos, arrancar sua barba, você pode fazer o que você quiser. As propriedades geométricas de um triângulo, ela independe da sua vontade, assim como de um quadrado. Portanto, depois que você concebe uma forma geométrica, a geometria mostra que ela tem propriedades intelectivas que se impõem a você. Então você tem que ter uma disciplina para entender uma forma respeitando as suas propriedades próprias. Hoje, eu vou chegar lá no hoje, que a gente chegou na pós-modernidade, eu estou ainda na modernidade. Hoje em dia eu não gosto mais que o triângulo tenha ângulos retos, eu não gosto mais. O meu triângulo agora ele pode ser um triângulo arredondado ou um triângulo, entendeu? Aí acabou, não tem nem mais razão. Não é que a gente está evoluindo, antes a gente tinha só a razão e não tinha coração. Hoje a gente não tem nem coração e nem razão. Hoje nós somos papagaios falantes. Papagaios falantes. É isso que a gente é. Que reproduz o nosso momento histórico. Difícil eu ter encontrado uma pessoa, eu me incluo aqui, que tem uma ideia própria. Que consegue ter uma ideia própria. É difícil você encontrar isso. A gente só vomita informações que a gente pegou de lugares e repassa. Só não consegue pegar essa informação, articular e refazer. Não, é difícil. Mas, afinal de contas, estamos evoluindo, né? A modernidade está nos fazendo a gente avançar. Por exemplo, eu trabalho com psicologia. Como é que a gente faz pesquisa em psicologia? A pessoa tem lá depressão e ela também tem impulsividade. Aí eu quero avaliar impulsividade, então eu crio uma escala.
Item 1. Com que frequência você planeja alguma coisa antes de fazer? 1. Nunca. 2. Às vezes. 3. Neutro. 4. Sempre. Item 3. Item 2. Você age por impulso sem pensar? 1. Nunca. 2. Aí você fala 20 questões. Se o cara, na primeira questão, pontua 1, você dá 1 ponto. Se ele pontua mais ou menos 2, você faz uma escala Likert, que chama, aí você pontua. Aí você soma tudo isso, o cara lá pontua 30 pontos. O que eu fiz com o fenômeno real da impulsividade? Eu transformei esse fenômeno real em um número. Aí eu jogo no programa de estatística. Aí agora eu pego essa mesma pessoa e avalio a depressão dela. Com que frequência você tem anedonia? Com que frequência você perdeu o prazer de fazer as coisas? No último mês. Nunca, parará. E assim eu vou. Aí eu chego lá, pontuação, 15. Aí põe lá. Aí eu pego e aplico uma correlação, teste de correlação, faço isso em 1000 pessoas, acho a correlação de um número com outro número e publico meu dado científico dizendo que a depressão pode ou não estar associado à impulsividade por meio da matematização. Mas eu não coloquei a depressão e a impulsividade de verdade. Eu codifiquei em números. A pergunta é, quem disse que esses números podem representar o impulso? E a intuição também, né? Deixa de ter intuição. Por outro lado, existe um valor em fazer isso, porque quando você sistematiza desse modo, algum achado você tem. Só que lembrem-se que a modernidade, quando ela tem um dado de conhecimento, ela imagina que aquele dado de conhecimento explica tudo. Ninguém consegue, é só um pedacinho que está explicando. Né? Isso chama-se psicometria, né? Medir a psique por testes, é psicometria. Então, quando você responde testes de inteligência, de emoções, é isso que acontece. O mesmo acontece em qualquer área da medicina. Você vai lá, o cara vai pontuando e tal, e você correlaciona números. É assim que a gente avança. E aí, já falei do surgimento da moeda. E aí, além dos impactos que esses achados científicos geraram, porque esses achados científicos, eles foram verificados, por exemplo, quando Darwin sugeriu a evolução, né, com dados, né, raciocínios e tal. Então, a ideia de criacionismo foi colocada em xeque, né? Quando o ser humano, sei lá, começou a conquistar a eletricidade, então talvez alguns fenômenos ali que o pessoal chamava de mediúnico e tal, era só uma questão de eletricidade. Então você percebe, você vai quebrando dogmas, você vai quebrando ideias, você vai quebrando medos. E aí, por outro lado, além dos físicos, dos engenheiros, dos químicos, né? Surge o pessoal que vem mais da área econômica, humanas, né? Psicológica, filosófica. Aí, todos eles promovendo algum grau de liberdade. Então, Freud propõe a liberdade da castração, né? Pela ideia da libido, né? Pelo princípio de prazer. O Karl Marx propõe a ideia de liberdade pela luta de classe. Então, o ser humano, na verdade, sempre foi, ao longo de toda a história, dividido em classes. E a liberdade do homem é o proletariado dominar os meios de produção. O existencialismo vai dizer, não, toda a ideia platônica, tudo que vem a priori já molda o ser humano. A existência não é moldada, é a tábula rasa também, que John Locke, né, que vai dando essa... John Locke não é necessariamente existencialista, mas ele dá essa base, ele é um empirista radical. Mas é a base, vem dele, começa a vir a base para essa ideia do existencialismo até se chegar no Sartre, né, que é mais recente. Então, primeiro você vive, a vida não tem sentido, você dá o sentido que você quiser, e lá na frente a essência vem a posteriori, não a priori. Então você tem que se libertar das ideias, por exemplo, quando a Igreja Católica fala que você já tem um pecado original, isso não é existencialismo. Você já está colocando em você uma mancha,
O existencialismo fala, não, você nega tudo isso. Se eles pudessem, eles negavam até a genética, o que hoje está sendo negado. Até a genética. E aí depois você tem o idealismo kantiano, que aí você chega com Hegel e Kant, né, e outros que assim, aqueles caras que aí a vida real, material, não vale nada. É tudo mundo das ideias. Está tudo no mundo das ideias. O mundo físico aqui... Aí você tem pessoas só com a mente e sem corpo, né? Então, de algum modo, tudo isso aqui que eu estou falando flui em vocês. De algum modo, tudo isso aqui que eu estou falando determina a percepção de vocês de realidade. Beleza? Estamos todo mundo aqui? Deixa eu só ver que oração para não me perder. E aí a gente chega na pós-modernidade. Pós-modernidade é o fim da picada, né? Pós-modernidade são mais os jovens aí, né? De 25 anos para baixo, você pode falar já em pós-modernidade, que é o indivíduo apático. A gente estava conversando agora que um garoto foi fazer uma entrevista de emprego agora, né? E aí ele se inscreveu e pediu para trabalhar, acho que de manhã, né? Para trabalhar de manhã. Aí só que a vaga... Não, queria trabalhar tarde. Só que a vaga era para amanhã. Aí ele, então eu vou desistir da vaga. Porque de manhã eu faço academia. Então eu pedi para trabalhar tarde. De manhã, como eu faço academia, então eu não vou pegar esse emprego. Esse é o jovem de hoje, né? Nossos filhos. Porque, sei lá, nossos pais foram tiranos com a gente, então a gente agora tem que dar tudo para os nossos filhos, né? Aí você transforma o seu filho num idiota completo. Aí faz isso. É aquela apatia, né? O jovem ele tem aquela apatia, assim, de... não tem nenhuma gana, não tem nenhum princípio, não tem nada que engaja mais. Junto com isso, o jovem ele tem uma identidade móvel. Hoje eu gosto de laranja, amanhã eu gosto de pera, e depois de amanhã eu quero comer uva, e depois ainda não vou mais comer frutas, eu vou comer pedaços de madeira, porque eu acho que eu, sei lá, sou de outro planeta, sei lá, e tá tudo bem, porque isso tá a favor da liberdade e da evolução. Vocês entendem? Então, se vocês pararem para pensar, o que representa o movimento de liberdade sexual? Liberdade e evolução. O que representa a luta pela igualdade entre homem e mulher? O que, em vários pontos, tem razão. Eu não estou tirando a legitimidade do aspecto verdadeiro. Eu estou só aplicando a distorção, né? A usurpação. A usurpação, né? E se você nega a evolução e a liberdade, você é um opressor e uma pessoa que não evolui. Então aqui você tem o guardião da moral. O que é hoje a ideia dos gêneros? Eu posso ser qualquer coisa. A luta pela e a crença de que eu fazendo isso, todo movimento social, eu duvido você falar um movimento social para mim que não busca liberdade e evolução. Duvido. Agora, evolução do quê? Ah, não, gente, isso é aquariano. Volta para a aula de astrologia lá atrás. Agora, tudo isso, por incrível que pareça, é um problema antigo. É que agora, esse problema tomou essa roupagem. Antigamente, ela não tinha essa roupagem. E a gente entende isso antigamente pelo símbolo. Mas é importante vocês entenderem essa simbologia antiga e vocês verificarem como é que esse mesmo problema apresenta-se no dia a dia. Porque se você entender isso no dia a dia, no mundo real, você vai falar, eu sei como agora agir. Né? Esse é um problema muito antigo que começou com a simbologia encontrada na Bíblia, que é quando a Eva resolveu comer o fruto da árvore do conhecimento.
ele diz assim, né, para Eva: se você comer desse fruto, você conhecerá o bem e o mal. Essa característica, então, é a característica da polaridade. Ali inaugurou-se a época da polaridade. Qual força da natureza opera hoje com polaridade, que a gente está usando agora? Eletricidade. A polaridade, ela necessariamente gera eletricidade. E a eletricidade, portanto, ela dentro do esoterismo, ela é vista como uma força que vem da consciência da serpente. A eletricidade, ela é lucífera. Não confundir com éter. O éter é crístico. A eletricidade, não. Portanto, da polaridade vem a eletricidade. Qual foi o preço que nós pagamos para conhecer? O preço que nós pagamos foi polarizar. Homem e mulher, razão e devoção, dia e noite, alegria e tristeza, polarização. Por que vocês acham que todo artigo científico finaliza assim? Todo. Esses achados apresentam limitações metodológicas. Porque existe limitação metodológica. Eu posso ter um viés de amostra, posso ter um viés estatístico, eu posso ter um problema na matematização, eu posso ter confundidores. Por exemplo, né? Vou dar um exemplo de confundidor, que aqui ninguém vai errar, mas vamos supor que a gente não conhecesse o fenômeno. Você vai e avalia uma pessoa, as pessoas que têm câncer de pulmão. Aí você vai analisar, todas elas bebem café. Você faz uma correlação, ingestão de café, café causa câncer. Só que isso é uma correlação, não é um elemento causal. Correlação não determina causa. Só que tinha um efeito confundidor aqui que a gente não sabia. O pessoal, além de tomar café, fuma. O cara que fuma chama um cafezinho, né? O cara dá uma tragada e vai tomar um cafezinho. Aí quem que causa o câncer? Isso chama efeito confundidor. Quem falou que quando você está pesquisando, não tem um cigarrinho no meio que você não sabe qual que pode estar causando a doença e você não sabe, você não mediu, então você vai fazer relações entre variáveis falsas. E aí por isso que às vezes a medicação não funciona, ou não tem a eficácia que se esperava, e barali, baralá. Então, sempre que se termina, esse estudo tem limitações metodológicas e estudos futuros deverão, com amostras maiores, métodos... Sempre. Nenhum estudo fala assim, ó, mano, descobri o bagulho e é nós, velho. Não tem isso. É sempre limitado. Porque é polar. Só vê um polo. Mas a física não aprofunda em todos esses termos? Polarizada. Sempre polarizado. Sempre polarizado. Não. Depois... Polarização é você saber a causa do efeito, então. Não, a polarização é você ver só um pedaço da verdade, nunca ela inteira. Você só vê um pedaço da verdade. Por exemplo, por mais avançado que seja a técnica e a mente, todo esse processo aqui te dá 3 informações sobre a realidade. Forma, quantidade e relação entre as quantidades. Por exemplo, você acha que a existência depende de forma, quantidade e relação entre as variáveis? Eu preciso saber forma, quantidade e relação entre as variáveis para a vida existir? Isso inclui, né? Mas não somente isso. Então eu posso existir independente disso. Não existia a vida já antes da gente polarizar? Depende dos efeitos, né? Das moléculas, da formação
Você já está definindo a forma, quantificando e pensando em relação. Por exemplo, alguém consegue me explicar como é que de um material inorgânico na evolução surge a matéria orgânica? A transição da cadeia química. Você tem a matéria inorgânica, aí vai evoluindo, daqui a pouco, puf, começa a proteína, aminoácido e começa as ligamentos, e vira bios. Bios, né? Os gregos chamavam tinha duas palavras para biologia, para vida, né? Zoe, que é a vida que alimenta a forma, e bios, que é a matéria biológica. Né? Ninguém consegue. Né? Por exemplo, saiu lá o James Webb, né? Daí eu vi um cara, né? Que é o átomo arrogante, né? Aí, pessoal, o cara falando na internet, aí, pessoal, quem acha que o universo ele é todo ordenado por Deus, pelo verbo, o James Webb está mostrando que o universo é caótico, cara. E aí, cadê a comprovação bíblica? O cara fala. Aí você fala assim pro cara, né? Você fala assim pro cara. Dado que o universo existe, dado que ele já existe, você está vendo forma caótica, quantidade de galáxias e talvez relações entre as galáxias. O que você está vendo além disso? Por exemplo, como é que a porcaria do universo surgiu? Ah, não, é o Big Bang, mas é uma teoria. Só que o cara é tão... Por isso que é um átomo arrogante. Ele não consegue... Ele fala assim, ó, tem um cachorro aqui. Vamos abrir o cachorro. Ele explica como é que o cachorro funciona. Quando ele explica como é que o cachorro funciona, ele fala assim, entendi tudo sobre o cachorro. Eu domino o cachorro. Tá, então faz um. Faz um cachorro, então. Faz um. Você não consegue fazer. Explica como é que as coisas surgem. As células bilionárias que eles falam que é... Já está na natureza. Está na natureza. Cria uma. Pega lá os aceleradoras de partículas e cria uma. Não caso, é matéria-prima da natureza. Até o elemento sintético para você fazer, você tem que tirar de algum lugar para fazer. Você não consegue criar nada do nada. E aí? Ninguém para, não, mas eu estou vendo forma, relação e quantidade, mas eu já tenho a ilusão de que então eu domino todas as mistérios. Então pega os elementos, já falei já. Cria neurônio, pega a serotonina, dopamina, GABA, pega a acetilcolina e faz uma consciência. Por que se a gente domina? Faz uma consciência pensante, criativa. Não dá. E como é que nós chegamos aqui? Bom, aí é a semente da serpente. A semente da serpente é, basicamente, coma desse fruto. É o mito, tá? Aí, ó, volta lá pro cara que estava falando do James Webb, né? O cara não consegue entender linguagem simbólica. Por quê? Porque ele só pensa em números matemáticos. Né? Vocês nunca viram engenheiro estudando Fraternidade Rosa Cruz? Vocês nunca viram engenheiro? Tem uns engenheiros, me peço desculpa, tá? O cara pega o diagrama, ele decora o diagrama, aí você pega e dá um símbolo mais abstrato do diagrama, ele não entende. Não, mas na segunda região do mundo do pensamento aqui, não está escrito isso aí que você está falando. Ele não sai. E cristaliza, cara. E o Max Heindel fala, né? Isso aqui é só um esboço pobre, 2D. Eu fiz isso aqui, sabe por que eu fiz esse diagrama aqui? Sabe o que o Max Heindel está falando para você? Isso aqui não está escrito no conceito. Não está escrito no conceito, não é literal, tá? Mas é capacidade de interpretação de texto. Ele está falando assim, ó, você que tem a mente moderna, que não sabe ler símbolos, eu estou fazendo um diagrama para você poder entender. Aí o que você faz com esse diagrama? É meu. Vamos lá, então, o que a Eva falou, né? A Eva, ela falou assim a serpente falou assim para Eva, ó, coma dessa fruta, é símbolo, coma dessa fruta. Aí a Eva falou, mas Deus falou que eu não posso comer dessa símbolo, porque eu vou morrer. O que a serpente fez? Você não vai morrer, confia em mim. Então ela duvidou da intuição. Lembra que eu comecei a palestra dizendo que o ser humano, ele perdeu a capacidade intuitiva e só opera com a razão, e que hoje nem mais a razão, né? Opera com a razão.
O primeiro passo, simbolicamente falando, que o ser humano fez para acabar com a intuição foi o surgimento da dúvida. Depois da dúvida, o que os lucíferos nos ensinaram? A utilizar a força sexual independente das leis universais, inclusive para unicamente gratificação dos desejos, mas também para você produzir novos corpos materiais, porque assim você garante a reencarnação da espécie. Só que aí você reencarna sempre preso à matéria. Porque a Lúcifer é a luz exterior. E por fim, o egoísmo, que o egoísmo é a base de você buscar poder. Né? Por que eu busco poder? Por que eu vou coagir? Por que eu quero fazer predominar a minha vontade, a minha ideia, ou o meu dinheiro? Isso é poder, que é a base do egoísmo. Então, com o egoísmo que é convertido em poder, lei da sobrevivência, o mais forte sobrevive, darwinismo. Somado ao prazer, somado à dúvida, você tem a consciência da serpente, que é essa que você está usando agora aqui sentado. Essa aqui. Essa aqui que se identifica com Você olha no espelho e fala, eu sou esse corpo aqui. Não, você é uma outra coisa. Não, prova. Morro, tá dormindinho. Você precisa, então, graças à graça, saber que a sua intuição está dormindo, porque você ainda não controla o seu coração. E também você não controla o seu sistema nervoso visceral. Qual corpo na Fraternidade Rosa Cruz domina esses sistemas aqui? O corpo físico não, porque isso é o próprio corpo físico. Então a gente sobra dois corpos e um veículo, para quem é da filosofia Rosa Cruz. Você tem o corpo vital, você tem o corpo de desejos e você tem a mente. Qual desses 3 veículos controla essa vitalidade aqui? O corpo vital. E o corpo vital, quando você desenvolve ele, você desenvolve qual função? A intuição. Que é através do amor, do coração. E graças a Deus, a gente não domina esse sistema, porque se a gente dominasse, a gente já teria acabado de vez com a possibilidade de ter intuição. Porque os músculos e a parte do corpo que a gente controla, que é a musculatura esquelética e o sistema nervoso central, ele é reflexo de qual corpo? Corpo de desejos. E o corpo de desejos... E qual que é o produto, então, desse desejo? O que o Max Heindel diz? Que o choque entre corpo de desejos e corpo vital gera a consciência. Consciência lucífera, polaridade. O choque entre a vontade decaída e o corpo vital, que é o elemento crístico que você não controla, gera uma eletricidade. E aí você tem consciência. Qual que é o custo dessa eletricidade? Envelhecimento. E o que acontece depois desse envelhecimento? Morte. Quando você aprende a renunciar o poder por amor, e o que fundamenta o poder é o egoísmo. Quando você busca a pureza e a castidade via Maria, e quando você descobre a verdadeira fé, você começa a vitalizar o seu corpo e sair da eletricidade polar e começa a não mais conhecer a morte. Você sai da eletricidade.
E a Fraternidade Rosa Cruz, ela está aqui para te ensinar a fazer isso. Isso é a introdução dos ensinamentos Rosa Cruz. Nessa época que foi desenvolvida a mente, nós temos lá 3 espíritos, né? Vocês se lembram? Quais são os 3 espíritos? Vocês se lembram? Espírito... Lembra ou não? Aí você tem uma mente aqui. Aí você tem o contraponto do espírito humano, chama-se corpo. Aí o contraponto do vital, do de vida. Contraponto do divino. Né? O que nós aprendemos e nós ainda estamos? Que esse tríplice espírito, ele forma o que a gente chama de ego. Só que esse ego, ele funciona em qual desses 3, na periferia de qual desses 3 espíritos aqui? Vocês se lembram? Então, nós hoje trabalhamos como espírito aqui, que tem a sua contraparte aqui. Então, foi dada... Qual a região que o espírito humano está do mundo? Pensamento abstrato. Então, no pensamento abstrato, nós estamos falando da mente, né? Então, enquanto seres trabalhando no espírito humano, nós estamos desenvolvendo as funções que quem realmente desenvolveu isso muito foram os gregos. Não só, tá? Então, além da mente, o que foi dado para o ser humano, através de Jeová, para corrigir isso aqui? As leis, né? As religiões de raça. Então, as religiões de raça te ensinam a controlar o corpo de desejos e o espírito humano te ensina a pensar. Só que o Cristo chegou e ensinou o próximo passo, que é o que a gente vai alcançar na Nova Galileia, a próxima época, né? Qual que é o veículo inferior do Cristo? Não. Que ele funciona conscientemente quando ele escolher o de vida, né? O cristianismo, ele te ensina a sair da mente para funcionar aqui agora. Então a gente está hoje funcionando como espírito humano. A gente tem que subir para funcionar no mundo do espírito de vida. Eu saio da região mental, abstrata, e subo para o mundo do espírito. E qual que é a característica dessa região? O que cessa aqui? A separatividade. E qual que é o contraponto? O corpo vital, que a gente vai chamar de corpo-alma. Então aqui não é função mental, aqui é a intuição. O Cristo vem te voltar, ele vem ensinar você a despertar a intuição. A gente perdeu a intuição em qual momento? Na queda. O advento do Cristo só pode ser entendido se você entender a queda. Então, qualquer pessoa que quiser falar de cristianismo, isso aqui é formação ortodoxa para vocês, e ortodoxas não, né? De base. Você não pode falar de cristianismo se você não entender a queda do homem. Senão você vai achar que o Cristo era um filósofo. Ah, é um cara igual os outros aí, que tinha uma gente fina, gentil, tal. Qual filósofo ensinou você despertar uma força que supera o prazer, a dúvida e o poder e a eletricidade que mata? Te devolvendo a vida eterna. Porque o que a gente aprende? Que o Cristo venceu a morte. O que é desenvolver o corpo-alma? É você não mais conhecer
você vai ter um corpo, você vai funcionar num corpo livre da eletricidade, um corpo de vitalidade. Então não adianta você pensar, não, eu acho muito bonito a ideia de Cristo sobre o amor. Só faz sentido o amor porque antes tem uma ideia de morte. Porque o amor é a única força mais poderosa do que a força do envelhecimento, do adoecimento e da morte. Por isso que ele diz, pregai o evangelho e curai os enfermos. E a Fraternidade Rosa Cruz, quando ela fala em pregar o evangelho e curar os enfermos, ela está devolvendo que a cura é justamente você voltar, você superar essa eletricidade, superar esse envelhecimento. Agora, eu falei do aspecto que tem que ser feito individual, e aí eu falei do aspecto cultural negativo, da matematização da física, parari, parará. Agora eu vou falar do aspecto cultural, que assim como o coração sobreviveu, nós temos aspectos culturais que milagrosamente sobrevivem, apesar de todos os esforços. A tradição não morre. Qual instituição mais antiga materializada no planeta Terra? Igreja Católica. O mundo secular vem, vai, muda, e a bichinha está lá. Se você achar que é só obra do acaso, se você não achar que tem mãos invisíveis que sustentam isso, você está fazendo muita matematização das coisas e não está conseguindo acessar uma coisa maior. Não só a própria Ordem Rosa Cruz, próprias escolas esotéricas, todos os guardiões da tradição. O próprio Anônimo. Assim como o elemento lucífero no nosso corpo não consegue acessar o nosso coração e o sistema nervoso visceral, né? Os nossos órgãos de musculatura lisa, você não controla isso? Também os poderes seculares das trevas não conseguem chegar e aniquilar essa verdade aqui. E aí, nós temos que superar a semente da serpente e acessar a semente da mulher. Onde é que eu aprendo a ler isso? Cristianismo Rosa Cruz. Max Heindel, viu? Max Heindel. Capítulo: Lúcifer, tentador ou benfeitor? Olha o que ele fala aqui, ó. Eu copiei, separei aqui para não precisar abrir, mas está no Lúcifer, tentador ou benfeitor, tá? Cristianismo Rosa Cruz. Ele fala assim, ó: a razão é produto do egoísmo, isso ainda antes da queda. Porque lembrem-se, a razão foi dada pelos senhores da mente. Os senhores da mente são as forças são considerados como senhores das trevas, porque eles viveram no obscuro período de Saturno, que era escuro, embora tivesse calor. Mas isso aqui é, para quem não está na Fraternidade Rosa Cruz, deixa essa informação guardada para depois vocês se aprofundar. E por que ela é egoísta também? Não só por conta dos senhores da mente. Ela também é egoísta porque ela foi construída com o preço que a gente utilizou foi metade da força criadora. Então, quando você retém para si essa força criadora para construir o cérebro, isso já implica num elemento egoísta. Isso é da natureza da mente. Por isso que foi fácil o Lúcifer colocar dúvida na cabeça da Eva, porque ele foi exatamente mexer com a natureza da mente. A mente, ela é egoísta. E ela foi estimulada pelos egoístas lucíferos. Por conseguinte, ela é a semente da serpente.
Palavras de Max Heindel. Às vezes o pessoal acha que essas palavras estão no Anônimo. O Anônimo também cita esses termos, só que o Anônimo usa consciência da serpente. O Max Heindel, ele fala semente da serpente. E embora possa ser convertida em sabedoria mediante dor e tristeza. Por quê? Porque essa sabedoria da inteligência gera envelhecimento, doença e morte. Por isso que a mulher vai dar à luz agora pela dor, aquela coisa toda que está na Bíblia. Você vai agora com o suor da sua testa. Tarará. Deve, contudo, dar lugar a algo superior. 2 pontos. A intuição. Que significa ensino que provém de dentro. A sabedoria da serpente é ensino que você pega de fora. A intuição, ensino que provém de dentro. Sendo a faculdade espiritual a intuição, faz-se presente de modo equitativo em todos os espíritos, quer sejam funcionando no corpo masculino, quer estejam funcionando no corpo feminino. Muito embora manifeste mais enfaticamente nos egos encarnados em organismos femininos, porque o corpo vital das mulheres é positivo. Sendo, pois, a faculdade do espírito de vida, a intuição pode apropriadamente ser chamada semente da mulher. De onde emanam todas as tendências altruísticas e mediante as quais todas as 10 nações do mundo, lenta, mas seguramente, agrupar-se-ão até formarem uma fraternidade universal de amor, sem preconceito de raça, sexo ou cor. E ainda sobre a mulher. Já estou quase finalizando. Ora, não é mais Max Heindel falando, é o Anônimo agora falando. Ora, hoje o mal-estar do Ocidente, mal-estar aqui do Ocidente, se deve ao impulso criador que lhe falta cada vez mais. O Ocidente está estéril. Por quê? Porque nós gastamos a nossa força sexual com prazer. A gente nem filho, mas a gente faz no Ocidente, aliás. Filho custa caro, né? A reforma protestante, o racionalismo, que eu já falei, a Revolução Francesa, que aqui todo mundo ama, lógico, é fruto da modernidade, a fé materialista do século XIX e a Revolução Comunista significam que, um pouco por parte, o homem volta às suas costas à virgem. A consequência é que as fontes do impulso criador espiritual se esgotam, uma após outra, e se nota uma aridez crescente em todos os domínios da vida espiritual do Ocidente. Por isso que o Jung diz que o Ocidente perdeu o seu mito. Não tem mais mitologia. Antigamente, você ia na casa das pessoas, tinha uma Bíblia aberta, um templo. Hoje tem um Buda, tem um Krishna, Jesus está meio fora de moda. E, aliás, eu faço reiki também. Eu sou muito elevado espiritualmente, eu posso fazer reiki em você. Depois do reiki a gente fuma um junto e está tudo certo. É assim. Ou não é assim? Meu, é um absurdo. E aí, eu sou quando eu faço isso, eu sou evoluído. Eu sou evoluído. Bom, disse que o Ocidente está envelhecendo. E tá. E por que vocês acham que o Ocidente está árido, infértil, dando as costas para a Virgem Maria, a primeira mulher? Porque lhe falta o impulso criador. Porque ele se desviou da fonte do impulso criador. O Ocidente se desviou da Virgem. E sem virgindade não há primavera, não há frescor e não há juventude. O que vocês acabaram de cantar aqui no templo?
Buscamos restaurar a juventude e a harmonia que só a verdade pode dar. Você restaura a juventude. Como é que você restaura a juventude? Com Freud. Estuda Freud que você vai restaurar a sua juventude. Não, né? Com Maria, né? Com Maria, né? Então, como é que a gente recupera a virgindade? É rapidinho e eu termino. A escala para você recuperar a virgindade, ela tem 4 etapas. A primeira escala é a escala do prazer. E aí, você não precisa dizer para mim e nem criar uma pontuação de matematização. Você pode sozinho, na sua intimidade, analisar. Se você é pautado apenas pelo seu bem-estar, se você não tolera nem um pouquinho de dor, se você, com qualquer dorzinha, qualquer conflitozinho, você já acha que o seu chakra está desalinhado, aí você precisa, né, não trabalhar, ou sei lá, essa pessoa é pesada, essa pessoa tem uma energia ruim. Você é essa pessoa, né, que na verdade você não é muito evoluído não, na verdade você vive em função do prazer. Porque qualquer mal-estar, você interpreta que é você sensível, iluminado, mas não. Um santo, ele é casca grossa, né? Você já viu algum santo? O santo sangra, né? Fica de joelho rezando, isso é simbólico, né? Ele não fica com preocupação de ter uma energia meio pesada aqui. Então, não é? Isso aí é coisa moderna, tá? Pós-moderna. Então, se você vive, né, por prazer, e aqui entra o sexo, a comida, a preguiça, consumismo, né, você é estéril. Como é que eu começo a canalizar um pouco mais a minha retomada da fertilidade para ter um pouquinho mais de fertilidade e sair da esterilidade? Você vai chegar na alegria, que é superior ao prazer. O que a alegria tem de diferente? A alegria, ela te ensina que mesmo que você tenha uma dor, mesmo que você leve uma porrada, mesmo que você sofra, aquilo te ensina uma lição. Então você extrai um aprendizado anímico daquilo. Se você já é capaz de ver um sentido, mas é um sentido real, tá? Não vai inventar, né, qualquer ideia não, porque às vezes também você pode viajar aqui. Sentido real, de poder anímico aqui. Então, quando você vê a alma e o sentido de um sofrimento, você vê que aqui você já não é mais doloridinho. Você vê um sentido naquela dor. Inclusive, você aprende a sofrer porque aquilo tem um sentido. As psicoterapias que eu trabalho, e você vai começar a trabalhar, você também trabalha, elas param aqui, no desenvolvimento humano. Você ensina as pessoas a passarem pelas dores dela quando elas descobrem um sentido para passar pela dor. Qualquer coisa além daqui não chega. Que é o terceiro ponto, já que é o ponto da felicidade. Então você tem o ponto do prazer, você tem o ponto da alegria, que já tem um poder anímico aqui. E qual que é o ponto da felicidade? Que é superior também à da alegria. É quando o seu espírito não só enxerga um sentido, mas ele também começa a dominar os seus atos, de tal modo que você começa a direcionar melhor a sua vida. Você começa a reger as suas estrelas. Aqui eu tenho já um grau de virgindade e de fertilidade maior. Por quê? Porque o espírito está mais perto dos corpos e que está mais perto da alma. Eu começo a ter uma consonância. Espírito dominando os corpos, gerando a alma. Isso é evolução. Quando eu faço isso, não, isso é retomar o que a gente já tinha no Éden. Modernidade enfiou a evolução na sua cabeça, esquece dela. A gente vai começar a evoluir depois de voltar a ser casto. Só isso. Voltar a ser fértil. Aqui eu já sou feliz. Aqui eu já sou feliz. Mas ainda tem o último grau, que é o grau da bem-aventurança, ou da beatitude.
que a Igreja Católica bem reconhece, que é quando, além do seu espírito dominar o seu corpo e produzir a alma, esse domínio corresponde à vontade de Deus e não à sua. Quando você chega nesse grau, você é um bem-aventurado. Você alcança o grau de beatitude. É assim que você devolve a castidade. Não é pocinto de castidade. Você está vivendo, negando o prazer. Não é que eu estou falando que é errado negar o prazer. Você tem que começar a buscar um sentido para as coisas primeiro. Depois você tem que começar a dominar os seus corpos. E depois você tem que ter a obediência, pobreza, para que a castidade apareça. É outro caminho. Quando isso acontecer, a primavera da sua vida vai voltar. E aí você vai florescer. As rosas vão florescer. E aí você vai devolver a asa da imaginação, que vai determinar, da intuição, que é uma asa, que vai pautar a asa da razão. E aí você, com as duas asas, você vai poder alçar voos da alma, fora do corpo físico. O papel da Fraternidade Rosa Cruz é devolver essas duas asas que nós perdemos, pela fertilidade. Você não tem que unir cabeça e coração, só tem um jeito de casar, se você for fértil. Enquanto você for infértil, você vai estar só com a razão, e hoje em dia nem com a razão. Então, é essa a essência da Fraternidade Rosa Cruz, gente. Essa é a introdução da Fraternidade Rosa Cruz. Daqui, vocês vão entender o que é por que a gente faz retrospecção, por que a gente faz concentração, por que a gente faz o corpo vital. Sem essa introdução básica, nada faz sentido.